Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando. Antes da história, preste atenção. Você tá vendo esse urso lindão que você tá mostrando aí na tela? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu estava ali distraído no trabalho quando, no finzinho do expediente, o meu marido me ligou. Meu bem, vê se não demora para chegar em casa hoje, que eu preparei uma surpresinha para você, viu? Surpresinha? Nossa, agora fiquei curiosa. O que é? Não posso contar, né? Senão não vai ser surpresa. Qual é a graça? Ah, meu bem, conta. Não vou contar. Vem pra casa que você vai saber. A verdade é que na correria do dia a dia, eu acabei até esquecendo que era o nosso aniversário de namoro. E até estranho falar isso porque nós já éramos casados há algum tempo. Só que a gente comemorava até mesmo o nosso aniversário de namoro. O de namoro, o de noivado, o de casamento, tudo. Não deixávamos passar uma data sequer em branco. Eu até me admirava por ele guardar todas aquelas datas na cabeça, porque normalmente, pelo menos é isso o que a maioria das mulheres fala, os homens são campeões em esquecer até mesmo do nosso aniversário. Imagine data de namoro, de casamento. Só que o Felipe não. Apesar de já estarmos casados há 6 anos, sem contar os 2,5 de namoro e noivado, ele era sempre o primeiro a lembrar. E às vezes até o único, porque eu esquecia. E além de não esquecer as datas, ele ainda fazia questão de fazer uma surpresa para mim. Nesse dia, por exemplo, meu marido disse que tinha uma surpresa. Além do que, preparou um assado que ficou uma delícia. Aliás, o Felipe adorava cozinhar. Em casa, sempre foi ele quem mais lidou com as panelas. E olha, não é porque seja meu marido, mas ele tem uma mão pro tempero que só vendo. Além de tudo, gosta de cozinhar. A minha mãe, quando vai almoçar com a gente, só rasga elogios para ele. Meu marido realmente cozinha muito bem, até porque ele faz porque gosta e não por pura obrigação. Pelo menos até algum tempo atrás. Mas essa nunca foi a sua única qualidade. O Felipe sempre foi um excelente marido e ótimo pai. Quando a nossa filha nasceu, por exemplo, ele quase nem me deixava pegá-la no colo. Tinha um amor por essa menina que só vendo. Por essas e outras, eu não me cansava de dizer que era a pessoa mais feliz da face da terra. Porque meu marido era o homem dos sonhos de qualquer mulher. Normalmente, ele chegava do trabalho mais cedo do que eu. Era ele, inclusive, quem pegava a nossa filha na escolinha. Aconteceu que nesse dia, ele me ligou e me pediu para eu pegar a Jaqueline, porque tinha um compromisso e ia chegar um pouco mais tarde. E quando o vi entrando pela porta, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido. E provavelmente era coisa boa. A julgar pela expressão dele. Antes mesmo que eu perguntasse alguma coisa, ele já foi me dando a notícia. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Teu maridão passou no vestibular. Você está diante do mais novo universitário do Brasil. Eu olhei para ele confusa. Ué, mas como assim? Eu nem sabia que você tinha feito vestibular. Então, é que eu fiquei meio com medo, né, de te contar e acabar não passando. Só que passei. Não é o máximo? Eu achei estranho ele não ter me contado nada. Afinal de contas, nós nunca tivemos segredo um com o outro. De qualquer maneira, fiquei super feliz por ele. Claro que fiquei.
tanto que lhe dei um abraço bem apertado. Ele já trabalhava com contabilidade desde que havia terminado o 2º grau. Tinha o CRC provisório, mas o seu sonho era fazer um curso superior e nessa área. E olha, dava para ver o quanto ele estava feliz. Claro que lhe dei a maior força, até porque ele merecia. Sempre foi um cara muito esforçado. Se bem que aquilo certamente ia mudar um pouco a nossa rotina. Para começar, teríamos de apertar um pouco o nosso orçamento, porque ele tinha passado no vestibular de uma faculdade paga. Mas tudo bem, até porque seria por uma boa causa. Depois, quando tivesse concluído o curso superior, com aquilo no seu currículo, naturalmente que a nossa condição financeira ia melhorar. Claro que algumas dificuldades começaram a surgir. Eu estava acostumada, por exemplo, a chegar e já encontrá-lo em casa, normalmente até com a comida pronta. E agora, além de ter de pegar nossa filha todo dia na escolinha, coisa que ele fazia, eu ainda tinha de chegar, dar banho na menina, preparar a comida e, às vezes, até dar um jeito na casa. Se bem que isso eu tirava de letra, porque o ruim mesmo foi me acostumar com a sua ausência. Já que depois que começaram as aulas, ele não chegava em casa antes das 11h30 da noite, às vezes um pouco mais tarde, inclusive. Meu Deus, era tão ruim chegar e ficar ali, eu e a nossa filha, mas com aquela casa tão vazia. A gente tinha uma cumplicidade tão grande, uma parceria, um companheirismo difícil de se ver num casal. Mas fazer o quê? Precisei me acostumar, né? Inclusive, não só a isso, mas a jantar sozinha, a assistir a novela sozinha e depois, o que era pior, ir para a cama também sozinha, porque meu marido ainda não tinha chegado. Eu ficava acordada até ele chegar da rua. Não via a hora de ele entrar por aquela porta e se deitar ali do meu lado. Meu Deus, quanta falta que eu sentia dele. É impressionante como a gente se acostuma com as pessoas que ama, né? Aí, se porventura precisa, durante algum tempo, ficar longe ou diminuir o contato, a gente sente tanta saudade, tanta falta. Olha, não foi nada fácil me acostumar com aquela nova situação, mas enfim, se era necessário. Aliás, pior do que me acostumar foi perceber uma certa mudança no comportamento dele depois que começou a fazer a faculdade. Era até compreensível até certo ponto, porque, enfim, a nossa rotina tinha mudado. Podia até não ser a sua intenção, mas eu senti que ele se afastou um pouco de mim. Dias de semana, por exemplo, a gente só se via perto da meia-noite, quando ele chegava. Quase nem conversávamos mais. Tinha dias, inclusive, que quando ele chegava, eu já tinha até pegado no sono. Eu sabia que não era culpa dele. Eram as circunstâncias. Só que mesmo nos finais de semana, quando a gente podia recuperar o tempo perdido, ficar mais perto um do outro, conversar, não sei, mas ele ficava lá no canto dele, estudando, em cima daqueles livros. Nem com a nossa filha ele brincava mais. Mesmo eu não reclamando, até porque sabia o quanto aquilo era importante para ele, é claro que eu sentia. E uma coisa eu posso dizer, eu nunca conheci ninguém que levasse os estudos tão a sério. Eu me orgulhava disso. Claro que me orgulhava. Só que ao mesmo tempo, não posso negar que aquele distanciamento não estava me fazendo bem. Eu sentia falta do meu marido, mesmo ele estando ali, tão pertinho de mim. Meu Deus, antes, eu chegava em casa e ele já estava em casa há muito tempo. Já tinha preparado a comida, já tinha dado banho na nossa filha. Aí a gente sentava, geralmente com o prato sobre o colo, no sofá da sala, assistia a novela. Era tudo tão diferente.
Pois agora tudo tinha mudado. Até que um dia aconteceu a nossa primeira briga. Para dizer a verdade, nem foi assim uma briga. Foi mais uma discussão. E foi, na verdade, a nossa primeira discussão assim mais séria. Porque não é só força de expressão, não. A gente nunca tinha brigado. Aquela noite, como sempre, fiquei acordado esperando ele chegar da rua. Só que o tempo foi passando e nada do meu marido chegar. Geralmente ele chegava em casa às 11h30, 11h40 no máximo, 15 para meia-noite. No máximo meia-noite. Só que aquele dia era 1h30 da manhã, quando eu ouvi aquele barulhinho de chave na porta. Ele entrou pé por pé, certamente para não me acordar. Só que não adiantou, porque eu já estava acordado. Onde você estava até agora, Felipe? Sabe que oração? Ai, desculpa, Vânia, eu não queria te acordar. Não, você não me acordou, eu não estava dormindo. Aliás, não preguei o olho até agora, de tanta preocupação. O que houve? Onde que você estava até agora? Então, não aconteceu nada, meu bem. É que o pessoal me convidou para tomar uma cervejinha lá perto da faculdade. Aí a gente começou a conversar e o tempo foi passando, de repente, acabei perdendo a hora. Tomando uma cervejinha? Não, você está brincando comigo, né? Mas por que brincando? Será que eu não posso tomar uma cerveja com os meus amigos, colegas de classe? Olha, para ele parecia até uma coisa normal, só que eu fiquei tão ofendida, tão magoada, não dava para acreditar. Ele nunca tinha feito aquilo antes. Eu preocupada com a ausência dele, acordada até aquela hora, e ele tomando cerveja. Se bem que, como eu já falei, nem dá para dizer que foi uma briga, foi mais uma discussão. Mas eu não gostei nada da atitude dele. Eu só parei de falar quando ele me prometeu que aquilo nunca mais ia se repetir. Puxa vida! Eu ali morrendo de preocupação, sem saber o que tinha acontecido, e ele num barzinho, perto da faculdade, tomando cerveja com os amigos de turma. Nem me ligar para dar alguma satisfação, ele ligou. Sem contar que não tinha sido para isso que ele tinha entrado para a faculdade. Eu fiquei até me perguntando se entre esses amigos de classe não tinha alguma mulher junto. Com certeza devia ter. E claro, só de imaginar, fiquei me mordendo de ciúme. O problema é que, apesar de prometer, de jurar que aquilo nunca mais ia acontecer, aconteceu. Não ficou só naquela primeira vez. Volta e meia ele aprontava alguma. Nunca mais chegou tão tarde quanto daquela primeira vez. Só que, de qualquer forma, eu sentia o cheiro de cerveja no seu hálito quando ele chegava da rua, o que significava que ele tinha ido para o bar novamente beber junto com os amigos. Amigos e provavelmente amigas também. Olha, foi com muita tristeza que eu percebi que meu marido estava mudando. Primeiro, aquele distanciamento, coisa que eu procurei entender e relevar. Depois, aquelas amizades que ele tinha feito na faculdade. Sabe, comecei a me preocupar. Até que um dia, descobri que ele tinha criado um perfil no Facebook. Justo ele, que sempre criticou esse tipo de coisa. Que só usava o computador para ler as notícias ou pesquisar alguma coisa na internet. Pois agora meu marido tinha um perfil no Facebook, segundo ele, para manter o contato com o pessoal da turma. Eu não falei nada, não reclamei, mas confesso que não gostei nada desta novidade. Principalmente quando vi alguma mensagem de mulher. Sim, porque depois que ele abriu o perfil dele, eu fui obrigada a abrir um para mim também. Sabe, tudo bem que geralmente
Não tinha nada demais nas mensagens. Era tudo coisa de aula, mas mesmo assim não gostei. Até que um dia dei de cara com aquelas fotos, algumas delas incluindo o meu marido, postadas por uma tal de Cristina. Na descrição estava escrito: primeiro churrasco da turma de contabilidade. Sabe, eu li aquela palavra, churrasco, e já senti uma pontada no coração. Quer dizer então que ele tinha participado de um churrasco do pessoal da faculdade e não tinha me contado nada? Tinha até a data e o local onde o tal churrasco tinha acontecido. No sábado anterior, na chácara de um tal de Odinei. Eu puxei da memória e lembrei que Felipe tinha passado o sábado anterior todo fora. Aliás, só chegou em casa perto das 9 horas da noite, sem comentar nada de churrasco nenhum. Aliás, pelo contrário. Quando chegou em casa, ele falou que tinha saído do trabalho e ido direto terminar um trabalho da faculdade na casa não sei de quem, um colega. Se não me engano, Getúlio, o nome do tal do colega. Eu nem desconfiei de nada. Até porque, pelo menos até aquele momento, meu marido nunca tinha mentido para mim. Nunca. Olha, havia umas 50 fotos do churrasco postadas no perfil daquela tal de Cristina. O Felipe aparecia pelo menos numas 5 ou 6. Numa delas, inclusive, ele aparecia sozinho ao lado de uma menina. Ela com o braço assim na cintura dele e ele com o braço no pescoço dela. Os dois sorrindo, felizes da vida. Olha, eu cheguei a chorar quando vi aquilo. Podia até não ter nada demais. Eu até acho que não tinha mesmo. Mas só o fato de ele ter mentido para mim já me deixou arrasada. Meu Deus, meu marido que nunca tinha me dito uma mentira, chegou naquele sábado e eu me lembrava muito bem, dizendo que tinha saído lá do serviço, meio-dia, comido qualquer coisa na rua, ido para casa de um colega, parece que um Getúlio, fazer um trabalho de escola. E, no entanto, agora eu sabia que ele não tinha ido para a casa do Getúlio coisa nenhuma, fosse Getúlio quem fosse. Ele tinha, isso sim, ido a um churrasco junto com a turma de contabilidade, a turma dele lá da faculdade. Então, não é nem pelo que pudesse ter acontecido, até porque talvez não tivesse acontecido nada, mas pelo fato do meu marido, que nunca tinha mentido para mim, me pregar aquela mentira. Chegar em casa e descaradamente dizer que tinha feito uma coisa, quando na realidade, e agora eu tinha a constatação, tinha feito outra muito diferente. Se pelo menos ele tivesse me contado, provavelmente eu não teria gostado se ele dissesse que ia a um churrasco da turma. Mas também não iria me opor que ele fosse. A verdade é que eu não estava mais reconhecendo o meu marido. Ele estava diferente, se portando de um modo diferente e me tratando de um jeito diferente também. Aquela faculdade estava virando a cabeça dele. Quando lhe mostrei as fotos no computador, ele baixou a cabeça e se limitou a dizer: sabe o que é? Eu esqueci de te contar. Esqueceu? Como assim esqueceu, Felipe? Você não esqueceu coisa nenhuma. Você me falou que tinha ido à casa de um amigo fazer um trabalho da faculdade. Você não esqueceu, você mentiu. Ele só balançou a cabeça, parecendo até meio contrariado. Tá certo, Vânia, desculpa, você tem razão. Eu não te falei porque fiquei com medo que você não fosse gostar. Eu já tinha até dado dinheiro e tudo, e aí a desculpa, né? E essa menina aqui, Felipe, quem é? Posso saber por que vocês estão abraçados? Ah, não tem nada demais, amor. Várias pessoas tiraram fotos assim, essa não é a única. A Lúcia estuda na minha sala, a gente é amigo, só isso.
meu marido não era mais o mesmo. Não era. Meu marido estava diferente. Meu marido estava se portando de um jeito diferente, me tratando de um jeito diferente, agindo de um modo diferente. O Felipe nunca tinha mentido para mim, nunca. Aí de repente chega em casa, 9 horas da noite, dizendo que tinha saído do serviço e ido direto para a casa de um colega, um tal de Getúlio, fazer um trabalho da escola, da faculdade, quando na verdade vinha de um churrasco com a turma da faculdade, onde tinha tirado fotos, inclusive aquela que eu estava olhando ali diante do computador, abraçado àquela menina que ele dizia ser uma colega de aula, e eu acredito que fosse mesmo, só que, convenhamos, além da mentira, aquela intimidade toda, pelo amor de Deus, era meu marido. Eles pareciam namorados. Ela assim, com a mão na cintura dele, e ele com o braço por sobre o ombro dela, sorrindo os dois, felizes da vida. Olha, eu fiquei muito aborrecida, mas muito chateada. Até me perguntei se aquela tinha sido a sua única mentira. Quando eu lembro como era a nossa rotina, antes de ele começar a fazer aquela bendita faculdade, chegou até a chorar. Meu marido está tão diferente, tão mudado, nem parece o meu Felipe, cada vez mais distante de mim, da nossa filha. Sabe, tem horas que eu me pergunto se foi uma boa ele voltar a estudar. Às vezes, eu tenho a impressão até de que ele tem vontade de reviver os seus tempos de solteiro, e nessas horas me bate um medo tão grande de perdê-lo, tão grande que eu choro. Porque quem ama tem medo. Quem gosta, assim como eu gosto, quem sente amor de verdade pela pessoa, tem medo de perder. E ele convivendo lá com aquelas meninas, muitas delas solteiras, mais jovens do que eu, sabe, bate um ciúme, bate uma insegurança. Se ele continuasse me tratando do mesmo jeito, eu ainda daria um desconto, mas ele parece tão distante, e a cada dia que passa, parece mais longe de mim. Sabe, quem me garante que de repente ele não vá se interessar por outra? Pelas fotos daquele maldito churrasco que eu vi no Facebook, eu percebi que tem mais mulheres que homens na sala dele. Eu sinto tanto medo de ele de repente se enrabichar por alguma delas. Aquela Lúcia, por exemplo. Não dá para negar que é uma menina bonita. Deve ser 10 anos mais jovem do que eu. E bonita. Um dia, inclusive, eu resolvi esperá-lo lá na saída da faculdade e me deparei com uma cena também que me deixou muito triste. Não que estivesse acontecendo alguma coisa demais, mas ele saiu pelo portão acompanhado de uma menina, outra menina. Os dois, no maior papo, assim, sabe, no maior entusiasmo, conversando, na maior intimidade, rindo. Só que quando me viu, ele mudou da água para o vinho, ficou sério. O olho arregalado, me olhando assim de um jeito até meio assustado. Tratou de se despedir da menina e veio para o meu lado, me olhando de um jeito como se eu tivesse cometido um crime. Vânia, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim te esperar para a gente ir para casa juntos. E a Jaqueline? Não vai me dizer que você deixou a menina sozinha em casa. Claro que não, né, Felipe? Deixei ela dormindo lá na casa da minha mãe. Mas e essa moça aí que estava conversando com você, quem é? A Fernanda? Ah, estuda na minha sala, por quê? Ele ainda perguntava por quê. Sinceramente, eu não sei o que anda acontecendo com a gente. Não sei se isso é só uma fase, se de repente vai passar e tudo vai voltar a ser o que era, mas eu tenho sentido tanto medo, tanto medo.
Não sei mais o que anda acontecendo com a gente, mas eu sinto que estou pouco a pouco perdendo o meu marido. Tomara que eu esteja enganada. Ele mudou tanto depois que começou a fazer essa bendita faculdade. Nem de longe lembra o meu Felipe, aquele homem companheiro, aquele marido cúmplice de todos os momentos, que adorava cozinhar para mim, que adorava assistir novela do meu lado, debaixo do cobertor. Eu tenho tanto medo de um dia vê-lo chegando em casa e de repente me dizer que acabou, que ele não quer mais nada comigo, que está gostando de outra. É pensar nisso e eu já começo a chorar. Quando ele demora para chegar da faculdade, só eu sei as coisas que passam pela minha cabeça. Eu não queria desconfiar dele, juro que não queria. Não queria ficar pensando bobagem, mas o meu ciúme é tão grande que eu tenho até medo de acabar cometendo uma injustiça. De repente começar a acusá-lo de coisas que, pelo menos até agora, eu não tenho evidências nenhuma de que ele tenha feito. Olha, acho que já estou meio paranoica até. É mais forte do que eu. Tento não pensar besteira. Tento continuar confiando nesse homem que eu aprendi a amar desde o primeiro instante, só que tem horas que o ciúme é mais forte e ele bate tão fundo que eu chego a me desesperar. Talvez seja tudo imaginação minha, mas o fato é que eu não sei o que vai ser de mim se um dia eu perder esse homem. Olha, não vejo a hora de ele terminar essa faculdade de uma vez, mas é que ainda falta tanto tempo. E se o nosso casamento não conseguir sobreviver até lá? E se ele de repente se apaixona por alguma colega de turma e me deixa? Meu Deus, o que vai ser de mim, da nossa filha? Há tantas meninas bonitas na sua sala. Aquela Fernanda, por exemplo, com quem eu vi conversando quando eu fui esperá-lo lá na saída da aula. Sem contar aquela Lúcia, que tirou foto com ele, abraçadinha com ele, lá naquele churrasco, onde ele nem tinha me contado que havia ido. São duas meninas bonitas, as duas bem mais jovens do que eu, sem contar que devem existir outras, que eu nem conheço. Olha, eu estou com tanto medo de perder meu marido, só Deus sabe. Ele mudou muito depois que voltou a estudar. Mudou demais. Começou a se comportar de um jeito que não era do seu feitio. Eu tenho pedido muito a Deus para afastar os pensamentos ruins da minha cabeça, para me ajudar a voltar a confiar nele, mas no fim, o ciúme sempre acaba falando mais alto. Olha, já estou vendo a hora que eu vou enlouquecer, de tanto que eu penso nisso. 1 minuto de atraso dele já é motivo para eu começar a chorar, de tanta insegurança que eu tenho sentido. Sei que de repente eu estou aqui fazendo papel de boba, mas é que eu o amo tanto que só de imaginar que posso perdê-lo, meu coração se despedaça dentro do peito. Só de pensar que ele possa me trocar por outra, eu já me desespero e começo a chorar. Por isso eu tenho rezado tanto, tanto, tanto. Por isso tenho pedido a Deus que seja só uma fase. E um dia volte a me sentir segura do amor desse homem que tanto amo. Para a gente voltar a ser aquele casal de antigamente. Eu chegando em casa, ele já com a comida pronta, com a nossa filha de banho tomado, esperando por mim, para a gente assistir a novela juntinhos, ou no sofá da sala, ou na cama. Ah, meu Deus, que saudade que eu tenho desse tempo. Que saudade que eu tenho desse tempo. Será que isso vai se repetir algum dia? Será? E na próxima quarta-feira, 20 de abril, 11 da manhã, não perca.
Sabe, só depois eu descobri que nem o aluguel ele estava pagando, ou seja, sei lá onde enfiava o salário que ganhava. Lembro que um dia a minha mãe foi à minha casa e ficou simplesmente horrorizada com o que a gente estava passando. Praticamente me obrigou a voltar para casa com ela. Leila, vai arrumar as tuas coisas agora. Meu Deus do céu, nem comida esse traste do teu marido coloca dentro de casa. Vai arrumar tuas coisas, Leila. Você e o meu neto não passam nem mais um dia dentro dessa casa. Eu já estava no 5º mês da minha gravidez quando o Moacir alugou uma casa pra gente. E me levou para morar com ele. Olha, eu fiquei numa felicidade que não tinha tamanho. Porque era tudo que eu mais queria na vida. A gente se amava. E ter o nosso cantinho era o nosso maior sonho, pelo menos o meu. Quem ficou meio desconfiada e até assim meio contrariada foi a minha mãe. Quando contei para ela, a mãe já fez aquela cara assim que já dizia tudo, né? Sei não, hein, Leila? Tô achando melhor você esperar essa criança nascer. Mas por que, mãe? Por quê? Eu sei o trabalho que você tá me dando com essa tua gravidez. Você esqueceu o que o médico falou? Que é uma gravidez de risco? E de mais a mais, não sei, viu? Mas eu ainda mantenho o pé atrás com esse cara. Esse rapaz aí, sei não, viu? Tenho medo que ele não cuide de você. O fato é que a minha gravidez realmente era de risco. O médico tinha falado. Eu vivia tendo alterações de pressão. Para te ter uma ideia, eu já tinha engordado um monte. Tem mulher que engorda só na barriga. Só que eu não. Eu engordei por inteiro. Se bem que eu achava que era mais inchaço do que gordura. Por conta das alterações de pressão, eu ficava assim, inchada. Com dores nas pernas, nos pés. Minha tia dizia que era retenção de líquido, que depois meu corpo voltaria ao normal. De qualquer maneira, eu estava tão feliz. Simplesmente não via a hora de ter meu filho nos braços. E o Moacir também enchia a boca para falar dele. A gente já sabia que seria um menino. O sonho dele era colocar o nosso filho, depois que ele nascesse, numa escolinha de futebol. Lembro dele falando, todo entusiasmado. Você já pensou? Nosso filhão lá com a 9 do Atlético? Apesar da contrariedade da minha mãe, a gente acabou se mudando. Era uma casinha assim bem pequena, viu? Com 3 pecinhas apenas, quarto, cozinha e banheiro. E pelo fato de não termos praticamente nada, ela não parecia tão pequena. Claro, casa vazia, né? As poucas coisas que a gente tinha era de doação da minha família e da família dele. Sabe, eu nem me importava muito com isso. Sabia que com o tempo a gente ia conquistar as nossas coisas, sabe, aos poucos. Para mim o que valia mesmo era que agora tínhamos o nosso cantinho e que seria ali que íamos começar a construir a nossa vida em família. Não morávamos sozinhos no terreno. Tinha ainda mais 3 casinhas construídas, mas a nossa era a menor, a mais simplesinha. Só que, repito, para mim não fazia a menor diferença. Nas primeiras semanas, eu vivi um lindo sonho de amor. Acho que foi o período em que o Moacir me tratou com mais carinho, que se mostrou mais apaixonado. Uma pena que não teve muito longa duração essa fase. Porque logo as coisas começaram a mudar. Nunca vou esquecer do dia em que ele chegou tarde em casa. Era a primeira vez que ele fazia isso. Eu tinha dito a ele que a gente estava sem nada ali em casa. Que ele precisava passar no mercado e comprar arroz, feijão, alguma coisa para fazer de mistura. Mas, além de chegar tarde, ele chegou de mãos vazias. Lembro que tivemos uma discussão nesse dia. E nem podia ser diferente, porque, sei lá, ele parecia tão inconsequente. Nossa briga começou por isso. Mas, no fundo,
O pior é o fato de ele ter chegado tarde. O pior foi o que ele me falou quando eu reclamei. Olha, eu acho melhor, Leila, você começar a almoçar e jantar lá na casa da tua mãe, viu? Porque eu como no serviço. E esse mês apertou para mim. Não sobrou um centavo. É na próxima quarta-feira, 20 de abril, 11 da manhã, a emocionante história de Leila e Moacir na íntegra, em mais uma edição de A Força do Amor.